Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o sistema petrolífero e como o óleo é gerado. Nesse primeiro momento a gente vai mostrar um pouco de como é um sistema petrolífero. Então, o sistema petrolífero ele tem basicamente essa forma, onde a gente encontra uma rocha geradora, que geralmente são folheiros com alta concentração de matéria orgânica. Esse folheiro contém pouca porosidade e baixa permeabilidade. Depois nós temos as rochas carregadoras e os reservatórios. Esse tipo de rocha geralmente são compostos por arenitos e calcários. Neles a gente encontra alta porosidade e alta permeabilidade. Após isso, nós temos a rocha selente, uma rocha de baixa porosidade, baixa permeabilidade, também composta por folheiros, a qual não permite que nosso hidrocarboneto continue migrando até ele ser oxidado ou ser consumido por bactérias, permitindo que nós perfuremos e extraímos o hidrocarboneto lá do fundo. Neste outro lado, nós temos uma outra configuração do sistema petrolífero, onde temos uma falha do tipo fechada com deslocamento dos blocos. Nela, o hidrocarboneto não consegue migrar para chegar em outras camadas de arenito ou até a superfície. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho de como funciona o transporte de sedimentos que vai estar influenciando na composição final do reservatório do depósito. Para entender brevemente, o transporte ele começa na geração, na erosão dos sedimentos e ele vai ter o final na própria deposição, então ele é esse intervalo. Aqui a gente está vendo uma montanha gerando erosão de sedimentos, aqui no caso de seixos. Uma representação de transporte por rio, que é um fluxo direcional, que vai estar transportando areias e cascalhos até o ambiente de deposicional, que vai ser o mar, uma praia no caso, que vai estar depositando em diferentes granulometrias, como areia, silt e argila, e aqui um ambiente consolidado. Isso vai estar alterando características do reservatório, tanto em questões de maturidade textural como mineralógica. Aqui a gente pode ver, quanto mais próximo da área fonte, a gente tem grãos, partículas angulares e mal selecionadas, como no caso de brechas. Entre essa região de transporte semi-angular e semi-selecionada, e aqui no final já arredondado e bem selecionado como conglomerados. Então, para estar realizando esse grau de arredondamento, além da energia do transporte, é interessante pensar na dureza dos minerais e também sua estabilidade mineralógica, que vão estar, diante do transporte, vai estar arredondando esses grãos. Em relação a estar mal selecionado e bem selecionado, é justamente por estar passando por um longo período, longa exposição de transporte ou baixa exposição, que seria nesse caso mal selecionado e nesse caso bem selecionado. Então, entendendo isso, a gente consegue entender basicamente como que vai ser a matriz do nosso reservatório, para estar entendendo características que vão ser explicadas adiante, como a porosidade e a permeabilidade dele. Bom pessoal, agora nós iremos falar sobre alguns fatores que influenciam na porosidade e permeabilidade das rochas. Vitor, quais alguns fatores que influenciam? Bom, temos diversos fatores que influenciam na porosidade da rocha. Um desses fatores é a forma do grão. Como o Alex explicou anteriormente, o grão ele sofre diversos processos, desde a rocha-fonte até o seu depósito. Como podemos observar nesse gráfico, quanto mais anguloso e mais esférico, melhor vai ser a porosidade dele. Tem outros fatores, não tem, Guilherme? Tem sim, Vitor. Um deles é o tamanho dos grãos. Aqui nessa tabela nós podemos ver os sedimentos linkados de acordo com a sua granulometria. A argila, o silt, a areia, que pode ser separada em areia fina, média e grossa, o seixo e cascalho. Com processos de agênese, subsidência e compactação, nós formamos as rochas. A argila for o argilito, o silt o siltito, a areia o arenito, seixo e cascalho os conglomerados. Bom, outros fatores que influenciam na porosidade e permeabilidade da rocha é o grau de empacotamento. Então aqui a gente tem duas geometrias diferentes desenhadas aqui no nosso quadro. A cúbica, que ela é mais organizadinha assim, e a romboédrica, que ela é mais inclinada, então ela tem um maior grau de empacotamento. Aqui a gente pode ver que a cúbica ela tem uma porosidade maior do que quando comparada com a romboédrica. Isso então a gente pode concluir que quanto maior o grau de empacotamento, menor vai ser a porosidade.
Outro fator que também interfere na porosidade seria o grau de seleção de grãos. Então a gente pode dividir em duas classificações principalmente, entre o mal selecionado e o bem selecionado. O mal selecionado consiste em tamanho diferente de grãos. Então a gente pode observar aqui na imagem de que existem tamanhos menores de grãos que estão obstruindo a porosidade e permeabilidade dessa rocha. Então caracterizaria em um reservatório pior. Em relação aos grãos bem selecionados, de que os tamanhos de grãos apresentam tamanhos bastante parecidos, pode observar que apresenta vãos livres que teriam maiores porosidades e permeabilidades, onde o fluido poderia apresentar maior escoamento para a produção. Bom pessoal, hoje eu vou explicar para vocês quais são as condições ideais para a formação de petróleo. Bom, primeira coisa, o petróleo é formado de matéria orgânica, então eu preciso ter um ambiente rico em matéria orgânica, que posteriormente ela vai ser transformado em querogênio e depois em hidrocarboneto. E para que isso aconteça, é necessário um ambiente restrito e que tenha pouca circulação de água e também é um ambiente anóxico, ou seja, com pouca ou nenhuma presença de oxigênio, para que a matéria orgânica seja decomposta, transformada em querogênio e depois em petróleo. E para que isso aconteça, eu preciso ter condição de pressão, temperatura e subsidência ideal. E quando isso acontece, essas condições elas acontecem na forma correta e na hora correta, tudo isso configura o que a gente chama de play na indústria do petróleo. E todas essas condições de play acontecendo da forma correta, a gente vai ter uma boa geração, que aliado ao carreamento e posteriormente ao trabeamento, vai formar um reservatório de petróleo. Bom, a gente vai falar um pouco sobre o querogênio agora. O querogênio ele é formado através da reestruturação da estrutura molecular da matéria orgânica através de ação de bactérias. E a baixas temperaturas durante a diagênese forma-se o querogênio pela ação das bactérias. O querogênio ele se divide em querogênio reativo e querogênio inerte. O inerte ele não forma hidrocarboneto. E o reativo ele forma óleo e gás e é subdividido em porção instável e porção refratária. A porção estável forma o óleo e a refratária forma o gás. Durante o soterramento, o querogênio está referido a uma variação de temperaturas. Em temperaturas menores, ele sofre o processo de diagênese, que é a transformação do querogênio em gás bioquímico. Em temperaturas maiores, que é até 165 graus Celsius, há uma quebra das moléculas do querogênio e transformação em líquido e gás. O líquido é até de 100 a 150 graus Celsius, e acima disso forma o gás. Agora a gente vai falar sobre o processo de migração dos hidrocarbonetos. Aqui é a rocha geradora, carreadora, reservatório e selante. O hidrocarboneto vai sair da rocha geradora e vai se acumular nos reservatórios. Existem dois processos de migração, o primário e o secundário. O primário é a expulsão dos hidrocarbonetos na rocha geradora. Mas, Liliane, como ocorre essa expulsão? Então, Juliana, a expulsão ocorre depois que a gente tem a deposição da matéria orgânica. A mesma, quando ela começa a virar hidrocarboneto, ela aumenta seu volume. E como a rocha geradora ela tem baixa permeabilidade, ela começa a se fraturar. Isso permite que o óleo saia da geradora para a carregadora. Esse é o processo da migração primária. A partir do momento que o óleo está migrando da carregadora até para a rocha reservatório, onde vai ter uma silhuete que ele não pode migrar, a gente tem a migração secundária. Como ele se dá essa migração? Ela se dá por diversos fatores, que é a flutualidade e a diferença de pressão de polos. O óleo ele migra o hidrocarboneto ele migra de um local de baixa pressão para um lugar de alta pressão para um lugar de baixa pressão. E os fatores que inibem a questão de capilaridade. Então, galera, agora a gente vai entrar no tópico de armadilhas. Mas, Luiz, o que são armadilhas? Armadilhas são locais propícios para a acumulação de hidrocarboneto. O hidrocarboneto se acumula lá por conta da menor pressão. Mas, Maurício, quais são os tipos de armadilhas? Então, para a gente facilitar o entendimento dessas armadilhas, a gente divide basicamente em 4 tipos. A estrutural, que pode ser por processos tectônicos, diapírico ou compactacional. A estratigráfica, que tem os 3 tipos, que são o pinch-out, a deposicional e diagênese e discordância. Tem também hidrodinâmica e, por último, a combinada, quando acontece mais de uma ao mesmo tempo. E, Maurício, qual é a importância da armadilha para a produção de petróleo? As armadilhas, elas proporcionam que os hidrocarbonetos fiquem acumulados, Luiz, em uma quantidade que seja possível explorar e ter um retorno financeiro com isso. Então, com isso, faz com que a quantidade de poços perfurados seja menor e diminui o gasto na indústria do petróleo? Exatamente, Luiz. Muito obrigado pela sua explicação. Agora a gente vai explicar um pouco mais de cada uma.
Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre as armadilhas estruturais. Nas armadilhas estruturais existem processos tectônicos, como o Maurício havia falado. Nos processos tectônicos existe o regime distensivo, que seria quando tem um movimento divergente entre os blocos. Mas Maurício, como o acúmulo ocorre nesse regime? Então, Luiz, aqui a gente vai usar 4 exemplos para explicar bem fácil. Nesse exemplo aqui, por exemplo, a gente tem o hang wall e o footwall. Nesse caso, o hang wall ele desliza sobre o footwall. Então, ocorre essa discordância das camadas. Então, isso daqui era uma camada de arenito antes. E aí, depois que houve a falha, ela se deslocou uma sobre a outra. Só que aí, antes, se existia algum tipo de hidrocarboneto aqui, ele migrou, porque a gente não vai ter nenhuma armadilha segurando. Nesse caso aqui, a falha ela vai funcionar como se fosse um selo, prendendo o hidrocarboneto nessa região aqui, que vai se deslocar e se acumular por diferença de densidade, como você explicou antes. Aqui nesse outro caso, a gente vai ter mais ou menos o mesmo caso de deslocamento das duas camadas, só que ainda elas vão estar interconectadas, então vai existir uma comunicação entre elas. Então qualquer hidrocarboneto que poderia ter aqui, ele vai migrar para essa região e depois vai migrar para uma outra região de menor pressão e vai acabar sendo degradado, não vai se acumular. Nesse outro caso aqui, a gente tem de novo uma falha divergente, só que a orientação das camadas está invertida, então elas estão orientadas nessa direção. Então, nesse caso vai ocorrer o acúmulo de hidrocarbonetos no footwall, porque aqui vai estar a falha, e aí por diferença de pressão todo o hidrocarboneto vai ficar acumulado nessa região. Já no hang wall, todo o hidrocarboneto que poderia existir aqui, ele migra para a região de menor pressão e não se acumula. Nesse último caso aqui, a gente vai ter uma outra intercomunicação entre as camadas, porém ela não é contínua. Então, como essa camada está mais alta do que essa, ele vai se acumular aqui e vai ficar preso na falha. Então, vai existir uma acumulação. Claro que em menor quantidade, mas ainda assim pode ser interessante. Ainda na armadilha estrutural, o regime compressivo ocorre um movimento convergente dos blocos. Mas Maurício, como ocorre a acumulação do hidrocarboneto? Então, Luiz, aqui nesse caso a gente vai ter o inverso do que a gente acabou de explicar no distensivo. Então, o hang wall ele vai contra o footwall, gerando essa descontinuidade das camadas. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem que essa camada aqui antes estava conectada com essa, depois da falha elas se separaram. E aí houve a acumulação de hidrocarboneto só desse lado aqui. Nesse lado direito, o possível hidrocarboneto que tinha lá, ele migrou para uma zona de menor pressão e acabou não se acumulando. Nesse outro caso, elas estão na mesma orientação do que desse caso, só que aqui elas estão interconectadas, então uma falha aberta. Então, só ocorre a acumulação nessa região aqui. Então vai ser em menor quantidade quando comparado com essa. Nesse outro caso, é muito parecido com essa, só que a orientação das camadas está invertida. Então, aqui no footwall, que é onde vai ser acumulado o hidrocarboneto. Além disso, nesse caso, a gente pode observar que a camada ela deu uma leve inclinada aqui, isso é chamado de dobra de arrasto, porque no movimento de uma placa sobre a outra, já que gera muito atrito, há a deformidade das duas camadas, essa porque ela sobe e essa porque ela desce. E aí aqui de novo a falha atuando como um selo, ajudando a aprisionar o hidrocarboneto e acumular. Nesse outro caso, é uma falha aberta, também como nesse, só que a orientação das duas camadas está invertida. Então, todo o hidrocarboneto que poderia se acumular nesse caso, nesse lado aqui, ele migra para esse lado e acaba se perdendo no caminho e não acumula, que não é muito bom para a gente. Aqui nesse outro caso, ainda dentro do regime compressivo, a gente tem as dobras anticlinais. O que acontece? Quando há uma movimentação das placas tectônicas, elas podem ficar nesse formato de onda, que em alguns casos favorece a acumulação de hidrocarbonetos. Nesse caso aqui, a gente tem o óleo, que é esse volume mais preenchido, e o gás, que são esses traços. O gás, por diferença de densidade, ele se acumula sobre o óleo, então ele fica na região mais no topo do possível reservatório. Então, essa camada aqui funciona como um selo, e aí o hidrocarboneto ele acaba ficando preso aqui. Essas dobras anticlinais, Luiz,
elas ajudam que o hidrocarboneto se acumule em maior quantidade em menor espaço, o que facilita muito na hora da exploração. E aí aqui é um outro caso que é muito parecido com esse, só que numa quantidade um pouquinho menor, porque a camada, a dobra não é tão grande. E aqui ele só fica preso nesse canto. Então isso favorece muito na hora de exploração. Ainda nas armadilhas estruturais, a gente tem as armadilhas compactacionais. Como seriam essas armadilhas, Renato? Bom, a gente tem aqui a formação dos horsts e do graben. No horst, ele está mais elevado, então há um menor acúmulo de sedimentos e com isso uma menor compactação. Em relação aos grabens, que ele está no nível mais baixo, então vai ter uma maior compactação e um maior acúmulo de sedimentos. O hidrocarboneto, ele fica armazenado em cima do horst por conta da pressão. Aqui é muito parecido com o que a Renata explicou, só que isso daqui seriam falhas em dominó, que teve rotação de blocos. Então, a área de deposição de sedimentos seria essa área que é onde o hidrocarboneto fica acumulado por conta de ter uma selante em cima e também por conta da pressão, ter uma menor pressão nesse local. Bom, agora a gente vai explicar sobre as armadilhas estratigráficas, o processo deposicional. Conta aí, Luiz, como é que é? Bom, o processo deposicional ele ocorre por conta da deposição de sedimentos. Então, essa camada aqui seria a camada mais antiga, que teve a primeira deposição de sedimentos, ela foi a primeira a ser depositada, depois essa e por último esta última camada. Então, o que ocorre? Por conta da deposição de sedimentos, forma um lugar propício para a acumulação de biocarboneto. Por conta que essa daqui seria como se fosse a rocha geradora, essa a rocha reservatória e por último a selante. Então, por conta da selante, o hidrocarboneto ele não consegue migrar mais, fazendo que seja um bom lugar para a armadilha. Renato, explica um pouco para a gente sobre o pinch out. Pinch out é uma armadilha que ela ocorre por conta do afinamento das camadas até a sua extinção. E ela não tem uma boa continuidade lateral. Bom, agora o Luiz vai contar pra gente um pouquinho sobre o processo de discordância. Processo de discordância, esse processo que seria a discordância erosiva, ele se dá na parte de deposição. Quando tem a consolidação da rocha, por conta de fluidos intersticiais e até mesmo da chuva, faz com que tenha uma erosão, certo? E depois dessa erosão, uma deposição de sedimentos, encobrindo essa erosão. Com a sedimentação e a subsidência, faz com que tudo fique consolidado e fique essas partes aqui que seria a discordância. E nessa discordância faz com que tenha um local impermeável, então fazendo com que o hidrocarboneto acabe ficando parado por conta dessa discordância, gerando uma boa área para acúmulo de biocarboneto, uma boa área de armadilha. Agora nós vamos falar sobre a armadilha hidrodinâmica, finalmente seria a última armadilha. Mas Maurício, o que seria a armadilha hidrodinâmica? Então, Luiz, quando você pensa em hidrodinâmica, hidro te lembra o quê? Me lembra água. Dinâmica? Movimento? Perfeito, Luiz. Então, hidrodinâmica vem do movimento da água. Então, para que isso aconteça, esse tipo de armadilha, a gente precisa de um aquífero ou uma grande quantidade de água que esteja em movimento. Então, ela vai estar no fluxo e esse fluxo de água vai fazer com que o hidrocarboneto que esteja nas rochas ele se aprisione mais acima por diferença de densidade e acabe ficando preso pela água e pela rocha selante de cima. Então, na realidade, ele restringe o hidrocarboneto, Maurício? Perfeito, exatamente, Luiz. Entendi.